Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje nós estaremos conversando com a professora Ruth Trindade, professora doutora do curso de enfermagem da UFAL. Nós vamos falar sobre comportamento sexual e também reprodutivo na cidade de Maceió. Antes de mais nada, professora, muito obrigado por comparecer aqui ao nosso programa e tratar de um assunto que deve ser realmente do interesse de todos. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui e assim colocar um pouco, né, de alguns resultados que nós já estamos tendo com desta pesquisa. Pois é, a pesquisa é Gênero e Reprodução, Comportamento Sexual e Reprodutivo na cidade de Maceió. Por quê? O que objetiva essa pesquisa, professora? O objetivo é você traçar realmente um perfil, né, deste comportamento, né, tanto sexual quanto reprodutivo, aqui na capital. Nós não temos uma pesquisa dessa magnitude que dê uma ideia de como as pessoas, como homens e mulheres, né, eles se comportam, né, tanto na sua vida sexual quanto nos aspectos reprodutivos. Pois é, essa pesquisa ela já está concluída, ela está ainda em andamento. Como é que está essa pesquisa hoje? Em que fase ela se encontra? Essa pesquisa ela é uma pesquisa bastante ampla, né? Nós temos uma amostra representativa das pessoas assim, de Maceió, homens e mulheres. Então, nós estamos num processo ainda de coleta dos dados. Então, é uma pesquisa que tem o financiamento do CNPq, o que ajuda muito, né, na realização de uma pesquisa dessa natureza. Quem colabora com a senhora com essa pesquisa? Então, nessa pesquisa, nós temos duas mestrandas, né, que o resultado já está da Caroline Feliciano, né, que já está qualificando, já estamos assim, em fase de conclusão, que ela está tratando da parte de iniciação sexual. Nós temos também estudantes de graduação, né, que fazem os seus projetos de iniciação científica voltado para essa pesquisa, e uma outra aluna, né, a Monize, também do mestrado, que vai fazer a sua dissertação sobre o planejamento familiar. Qual é o item que está mais avançado hoje na pesquisa, onde os dados já foram coletados? Os dados que nós já temos consolidados é o da iniciação sexual, né? Então, é um estudo sobre o início da vida sexual, quais as questões que estavam envolvidas com esse início, desde o conhecimento sobre sexo, sobre os métodos contraceptivos, a relação que esses parceiros tinham, né, o parceiro nesse início. Então, são vários aspectos que nós estamos abordando, não é só a questão da idade com que se iniciou. A metodologia ela é a base de formulários? É um formulário, né, bastante extenso, com muitas perguntas, e é uma pesquisa quantitativa, então nós estamos quantificando. Então, isso dá uma ideia de você generalizar esses resultados para toda a população. Bom, quais são as primeiras impressões que a pesquisa deixa dessa iniciação sexual, esse início da vida sexual dos adolescentes aqui em Maceió? Então, uma ideia da questão de trabalhar o gênero é você ver as características femininas e masculinas relacionado à iniciação sexual. Então, uma das coisas já tem uma diferença entre a idade em que meninos e meninas eles se iniciam. Então, a média de idade do maceiense, nessa primeira fase, é de 15 anos, do homem, e a mulher aos 17 anos, sendo que mais de 30% dos meninos, eles se iniciaram entre 11 e 14 anos, eles tiveram sua primeira relação sexual, quer dizer, numa fase ainda de descoberta, de conhecimento do seu corpo. Pois é, conhecimento do corpo é um elemento decisivo, de certa forma determinante para uma vida sexual um pouco mais saudável? Porque assim, não é o ato sexual, ele é um ato instintivo, né? Então faz parte da nossa natureza, quer dizer, quando entramos na puberdade, o nosso corpo, né, feminino e masculino, já começa a se desenvolver e se preparar para uma vida reprodutiva, mas ainda não está pronto para uma vida reprodutiva. Então, às vezes, essa fase do instinto, quer dizer, que todos nós temos, não dá
não dá adequado, não qualifica, digamos assim, não dá o conhecimento para o adolescente ainda para viver sua sexualidade, mesmo que às vezes faça o sexo. E isso é uma coisa que nós encontramos ainda, o desconhecimento sobre as questões então, da desconhecimento sexualidade. é um elemento que foi identificado Exatamente, na pesquisa. Então, eles iniciam a vida sexual, tanto o homem quanto a mulher, sem conhecer sobre sexo, né? Então, o que que envolve essa sexualidade, né? Quer dizer, sem às vezes deixar a sua sexualidade fluir antes de fazer o sexo. Pois é, eu preciso conhecer antes e fazer depois? Essa é a ideia? Eu preciso me conhecer, né? Por quê? Porque o sexo é um momento de troca, né? É um momento de prazer, né? E é um momento muito intenso entre os parceiros, né? Que fazem o sexo. Então é necessário que eu me conheça, é necessário que você se conheça, é necessário que ambos se conheçam para poder ter uma vida sexual saudável e segura. Agora, professora, mulheres aos 17, homem aos 14, 15, o porquê dessa diferença? É possível mensurar através da pesquisa? É dessa pesquisa e de outras pesquisas também que mostram isso. O homem, ele sempre foi estimulado a vivenciar a sua sexualidade, ao contrário da mulher, que sempre foi orientada a reprimir a sua sexualidade, né? Então, são dois pontos que acabam distinguindo já, nesse primeiro momento, essa conduta. E o homem é necessário ainda para a sociedade provar a sua masculinidade, né? Estabelecer a sua identidade sexual quando a puberdade começa a surgir. Então, ele acaba sendo estimulado pela sociedade, essa sociedade são as pessoas que estão próximas a ele, a iniciar a sua vida sexual. Então, isso já faz com que seja um fator que predispõe ele a procurar, né, viver e querer e desejar que esse dia aconteça, né, porque eles relatam isso, né, que eles tinham ansiedade, queriam que acontecesse, né, para poder estabelecer um novo ponto, quer dizer, um rito de passagem da adolescência, né, ou da fase infantil para a adolescência e daí para a vida adulta. Havia uma expectativa por parte dos pesquisadores de que essa diferença fosse maior, mais acentuada, ou a atualidade, a própria liberdade, um pouco mais de liberdade para a mulher tenha aproximado um pouco mais essas datas? Assim, várias pesquisas têm demonstrado que essa é uma média, assim, então não é diferente de outras pesquisas, sendo que, assim, mais assim, na fase da pré-adolescência nós encontramos mais homens, né? Então, como eu falei, 34% entre 11 e 14 anos tiveram seu início sexual nessa fase, e as mulheres 19% tiveram início nessa fase de 11 a 14 anos, sendo que a mulher, ela retarda também um pouco mais. Então, nós tivemos mulheres que iniciaram sua vida sexual com 30 anos. E nós não tivemos nenhum homem que tenha iniciado sua vida sexual após os 25 anos. O que acontece? Os pais, por exemplo, têm um certo receio de que ele tenha uma escolha de uma identidade sexual diferenciada? Isso influencia na decisão e no estímulo, né, de se iniciar sexualmente. Quer dizer, de você provar para a sociedade que você é homem. Então, você prova que é homem, né, demonstrando a sua masculinidade pode ser demonstrada pelo ato sexual. Agora, professora, quem é que está nessa relação? As meninas que estão iniciando a sua vida sexual, elas estão iniciando com meninos da mesma faixa etária, ela escolhe pessoas mais experientes, enfim, a pesquisa chega a entrar nessa seara? Não, esse foi um ponto que nós não perguntamos, a idade do parceiro, né, nessa primeira relação sexual. Mas nós perguntamos que tipo de relacionamento estava envolvido entre as pessoas, né? Então, qual o tipo de relacionamento que
que a mulher tinha, né, com o parceiro com quem iniciou sexualmente, e qual o tipo de relação que o homem tinha com a parceira que se iniciou sexualmente. Então aí já demonstra uma diferença. As mulheres, elas iniciaram a maioria com o namorado ou com um companheiro já. Já com o companheiro. Já com o companheiro. Então mais de 70% eram com o namorado e em torno de 20% com o companheiro. Com o companheiro. Poucas mulheres tiveram uma relação no ficar, essa primeira relação, uma relação menos estável. Então quer dizer, uma relação que tem uma certa estabilidade? Exatamente. Então, isso foi surpresa? A gente imaginava ser uma coisa mais não, é uma coisa esperada, porque a mulher, a relação sexual para a mulher, ela tem um caráter de continuidade. Então, ela tem na vida sexual dela um desejo de continuidade de uma relação. Então, isso faz parte da característica feminina, né? E ao contrário dos homens, né, que tiveram a sua primeira relação, uma relação mais do ficar, quer dizer, uma relação sem nenhuma estabilidade, ou assim, sem envolvimento estável ou emocional, e até com mulheres, né, de programas. Quer dizer, a ideia é de que o príncipe não vire sapo por enquanto, né? Demora um pouco mais para as mulheres. Exato. Então, assim, esses relacionamentos assim, demoraram também em torno de 1 ano até 5 anos, quer dizer, então mostrando uma certa convivência. O que assim, também nos leva a questionar um resultado dessa que nós obtivemos em torno do que sentiu nessa primeira relação sexual. Então, o relato da mulher foi principalmente dor e medo. Então, isso se contrapõe. Se você tem uma relação afetiva, né, amorosa, de um namorado, um companheiro, né, por que essa primeira relação sexual ela é dolorosa? Isso é uma coisa porque ela reflete o né? medo. Até os homens dizem, não, eu prefiro que não seja a primeira relação, de certa forma é traumático. E não deveria ser. Né? E isso vai na questão da falta de conhecimento sobre sexo, sobre o seu corpo, sobre como vivenciar essa sexualidade, como viver aquele momento, né, dessa primeira relação sexual, porque é algo marcante, não é algo simples e singelo, né? Apesar de toda toda a característica de simplicidade, mas ela reflete muito toda a nossa característica, então, de ser humano. E vai permear aí, inclusive, caráter, personalidade e o futuro, né? A própria estabilidade emocional pode estar em jogo. Aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso aqui com a professora Ruth Trindade, logo após o intervalo comercial. Pauta especial, volta em instantes.